Olha aí, pessoal, o socialismo segue cobrando o alto preço do povo cubano, né? Olha aonde que a situação chegou realmente. Um país que está completamente depauperado, uma população que sofre há décadas sem qualquer tipo de perspectiva de melhora. Realmente um caso crítico que nos faz lembrar do problema que o socialismo representa de forma geral e de forma, em muitos casos, permanente ou pelo menos muito duradoura, né? E também um ponto a se colocar sobre a mesa do debate é o apoio que o Lula dá a esse tipo de governo, a esse tipo de ideologia, a esse tipo de ditadura. Olha a situação de Cuba. Agora, simplesmente, o pão está acabando, não metaforicamente, o pão realmente está se tornando um item escasso em Cuba, de forma que o governo diminuiu a ração diária de pão. Sim, existe ração de pão para os habitantes cubanos, né, da ilha prisão dos Castro, né, a herança que os Castro deixaram para os outros comunistas ali. Enfim, uma situação realmente triste, isso aqui é de partir o coração, mas é ao mesmo tempo bastante esclarecedor do ponto de vista do impacto que uma ideologia nefasta como o comunismo causa numa sociedade. Quem vê esse tipo de notícia, adentra no que está sendo colocado aqui e não muda a sua percepção a respeito dos males do socialismo, não compreende o quão ruim essa ideologia é, ou essa pessoa é desonesta intelectualmente, ou é um caso perdido de fato. Vamos conversar aqui sobre esse tema, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal. Se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Cuba tem passado por escassez de combustíveis, de medicamentos, de energia elétrica, né? E agora de alimentos também. Vai acabar de tudo, essa é a verdade, o país está completamente falido, completamente quebrado. E não tem solução para Cuba neste momento, enquanto houver comunismo por lá. Esse negócio de rações aqui existe desde a Revolução lá do Fidel Castro, lá de 59, né? Então, o governo do Fidel Castro, logo de início, criou aqui o Livro das Rações de Cuba, né? Conhecido como Libreta pelos cubanos, né? Que trazia ali uma série de quantidades de itens que cada pessoa receberia do governo, né? Tem aqui pão, peixe, carne, leite, né? Produtos de higiene pessoal, produtos de limpeza. Tem não, tinha, porque a maior parte desses itens já não é fornecido mais pelo governo, e o que é fornecido é numa quantidade muito menor. Isso aqui, obviamente, né, foi muito celebrado na época, é claro, por quem defendia as ideias comunistas, a vitória do comunismo, a vitória do povo em Cuba, o povo ia parar de ser oprimido, agora o governo ia dar pão, ia dar peixe para as pessoas, né? Tá aí o resultado, batendo a porta, né? Então, olha a situação. Isso aqui foi anunciado ontem, segunda-feira, estou gravando este vídeo na noite da terça-feira, né? E o seguinte, 1/4 do peso da ração diária do pão subsidiado pelo governo vai ser cortado aí, então, né? E é mais um fator, mais uma etapa no processo de escassez que está se abatendo sobre a ilha-prisão cubana, né? Na verdade, é uma escassez de grãos de forma geral. Então, depois de muitas décadas, esse sistema de subsídios que já estava capenga parece que está indo para o saco de forma definitiva, né? Então, qual é a ração diária de um cubano hoje de pão, né? A ração diária de pão. 80 gramas, que, convenhamos, não é muita coisa, né? Aqui o pão, pelo menos antigamente, tinha na faixa de 50 gramas. Não sei como é que tá agora o pão de sal, né? O pão francês, como alguns chamam. Mas essa ração era um pão e um pouquinho mais do que a metade, não chegava a 2 pães. Agora vai cair para 60 gramas, que é basicamente um pão apenas de ração para cada pessoa, né? O peso aqui eles colocam de um cookie. Então, essa é a ração diária de pão que uma pessoa vai receber lá em Cuba, né? E o preço aqui também foi reduzido para 1/3 de 1 centavo de dólar, né? Cara, é bizarro isso aqui, esse tipo de mensuração aqui, né? E o fato é o seguinte,
O salário de um cubano hoje, o salário médio aí, é de 15 dólares por mês, meu amigo. Para pensar na miséria, na pobreza em que esse pessoal vive. Ou seja, qual que é o problema? A ração que o governo dá para o cidadão cubano não é suficiente. Ele vai ter que complementar, ou deveria pelo menos, né, complementar a alimentação dele, comprando pão de alguma outra fonte, comprando no mercado. Agora acontece o seguinte, que essa merreca aqui que um cubano recebe, porque realmente o país é extremamente pobre, não é suficiente para complementar a sua alimentação comprando no mercado particular, e aí realmente as alternativas vão se tornando cada vez mais escassas. E aí o pessoal, inclusive aqui, né, fila na padaria para pegar pão subsidiado. É o único produto do socialismo, filas e mais filas, né? Então tem um testemunho aqui de uma senhora que mora em Havana, né, esperando lá para comprar pão na padaria, pão subsidiado ali e tudo mais, né? E realmente Cuba está com falta de farinha de trigo para produzir pão, obviamente. O governo comunista falta absolutamente tudo. É claro que eles colocaram a culpa no embargo norte-americano, de novo essa ladainha de que os Estados Unidos fazem Cuba ser um país pobre. O país é governado por uma bosta, por uma porcaria de governo comunista, e a culpa da pobreza deles é os Estados Unidos, né? Faça-me o favor, um grande caô, e é engraçado que quem defende isso, os comunistas que defendem isso, na prática estão defendendo o livre mercado, só não percebem, né? A narrativa é tão enraigada na cabeça das pessoas que eles não percebem o quanto é contraditório afirmar isso aí, né? Então, realmente, a verdade é que falta tudo em Cuba, não é escassez só de trigo. E não é um fenômeno só cubano, Coreia do Norte está assim também, Venezuela está com esse problema, né? Dentre tantos problemas que os venezuelanos estão enfrentando, a escassez é um deles, escassez de gasolina nos postos de combustíveis, sendo que a Venezuela tem as maiores reservas de petróleo do mundo e falta gasolina nos postos. O que explica isso? Embargo norte-americano? Não. Comunismo, governo ditatorial comunista, é isso que faz. Bolívia também, que nem chega a ser essa ditadura que Cuba e Venezuela são, né? Um país aí governado pela esquerda de forma recorrente, com um alto grau de socialismo ali, e socializou toda a área do gás natural, inclusive a refinaria da Petrobras lá, né? E falta gás natural agora na Bolívia. O país não é mais autossuficiente, precisa importar isso porque não consegue mais produzir como antes. É óbvio que isso iria acontecer. Então, Cuba está faltando aqui um monte de coisas, inclusive alimentos de forma geral, né? E o pessoal começa a perceber já os impactos no pão, nesse produto específico lá em Cuba, né? O cara que fala, por exemplo, o seguinte, que ele não identificou uma mudança no tamanho do pão, né, na segunda-feira, o dia que isso foi anunciado, só que a qualidade estava muito pior. Ele falou que a farinha tinha gosto de ácido, ou seja, estava difícil de comer isso aí, né? E a solução do governo comunista para esse problema é fazer o que? Liberar o mercado, dar mais liberdade para as pessoas, retirar restrições, né? Não, nada disso. A solução deles é reforçar as inspeções nas padarias estatais, né? Caramba, imagina isso, padaria estatal, meu amigo. Tem tudo para dar certo, né? Fala aí, para garantir que não haja problemas com a qualidade do produto, né? Caramba, a essa altura do campeonato o pessoal tá misturando qualquer coisa na farinha de trigo para fazer pão, porque certamente se o governo chegou a falar que tem escassez disso é porque tá muito pior, meu amigo. Os estoques devem estar lá embaixo mesmo, né? De fato. Então, Cuba, inclusive, buscou ajuda ali no Programa Mundial de Alimentos para conseguir leite em pó para as crianças, para poder subsidiar isso, porque isso está no livro de rações também. Caramba, livro de rações, cara. Para pensar no negócio desse. Não, é brincadeira mesmo. Isso. Comunismo é uma tragédia em todos os aspectos. E aí pediram leite em pó porque, adivinha, tá em falta também, tem escassez de leite em pó em Cuba. Que novidade isso aí, né? Que surpresa impressionante. Enfim, isso aqui, né? Essa situação de escassez em Cuba é a regra,
É o padrão e é esperado com governos comunistas. Infelizmente, o povo dessa ilha-prisão vai sofrer ainda mais, não tem o que fazer aí, né? A não ser, sei lá, fazer orações para que eles não tenham uma vida tão miserável, as coisas magicamente mudem, porque milagrosamente mudem, né? Porque realmente, com o comunismo no poder, não há o que fazer. E fica aqui, mais uma vez, como sempre faço nesses casos, o meu repúdio a todos aqueles que voluntariamente apoiam esse tipo de governo, como muitos aqui no Brasil o fazem. Olha aí o preço do comunismo, tá faltando pão para o povo cubano. Mas me diga aí, o que você achou dessa minha análise? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.